Salve, salve família Alviverde, trazendo mais um vídeo do canal aqui pra vocês. Hoje vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, comentando tudo aí sobre essa vitória grandiosa aí do Verdão frente ao Bahia, jogando fora de casa, né? Venceu aí por 2-1 e agora aí dispara no Campeonato Brasileiro. Vamos ver opiniões aí de Edu da Sena, Ronaldão, Cicinho e Renata Fã falando sobre essa vitória muito boa aí do Verdão. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Edu Dracena. Se por um lado você fica triste, preocupado com Santos e Cruzeiro, o Palmeiras não decepciona, bateu o Bahia, bom time, com reclamação do Rogério Ceni, com a arbitragem do Lucas Casagrande, do Rodolfo Toschi Marques no VAR, e a gente vai acompanhar o que de melhor aconteceu nesse jogo. Segue o líder, segue o líder, O jogo começou brigado. Os dois times, em busca dos 3 pontos, demoraram para conseguir traduzir em chances de perigo o ímpeto em campo. Muita reclamação, poucas finalizações e diversas faltas. Era bom reclamar sempre que as coisas não tiverem que ser feitas. Aos 10 minutos o nosso adversário tinha 10 faltas feitas. 10 faltas feitas. E um jogador fez 4 seguidas. O facto de fazer faltas consecutivas tem que dar amarelo. Está a perceber que o adversário está a travar o contra-ataque com faltas. Até que Arias e Flaco, pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras, mostraram porque são os destaques do líder do Campeonato Brasileiro. Tabelaram dentro da área com um toque de calcanhar e o camisa 11 acertou o ângulo de Léo Vieira para abrir o placar. Com apenas 2 minutos do segundo tempo, Maurício recebeu também de Flaco e mandou na rede para marcar o segundo. Mas o lance foi revisado pelo VAR e anulado por impedimento. O Bahia percebeu que precisava reagir. Aos 13 minutos, Everton Ribeiro fez um cruzamento de qualidade para a área e David Duarte mandou de cabeça para a rede de Carlos Miguel, deixando tudo igual. A pressão continuou forte. Aos 25 minutos, mais um susto do Bahia, com um passe de William José para Everton Ribeiro, que mandou de calcanhar, mas a bola parou na defesa de Giai em cima da linha. Em uma cobrança de escanteio, Ramos Mingo desviou errado a bola, mandou direto no gol de Léo Vieira, marcando um gol contra. Apesar da reclamação dos jogadores do Bahia, o gol foi validado e o Palmeiras venceu. A reclamação com a arbitragem, eu acho que é nítido, né? Vocês têm as câmeras, vocês têm o replay. O próprio Gomes, dentro de campo, falou que teve o toque e o juiz não vê, com a ajuda do VAR. Fica difícil, né? Mas o time está de parabéns pela entrega, pelo jogo. Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa. Agora é descansar e recuperar o próximo jogo. Com relação ao jogo, eu acho que foi de domínio total nosso. É uma pena o jogo decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas nós já estamos bem acostumados como são as coisas aqui, né? É que a gente fala muito pouco, sobra sempre, né? Pra falar, então assim a gente não leva na boa. Mas repito, vocês deviam entrevistar o cidadão que apitou o jogo e o do ar-condicionado. Esses são os perigosos, temos que tomar cuidado. O Arias no primeiro gol, o segundo é da arbitragem, o primeiro gol é do Arias. É o que o Palmeiras fez de melhor que a gente no dia de hoje. Resultado, o Bahia cai para a 5ª colocação com 17. Já o Palmeiras chega a 25 pontos e abre 5 de vantagem na liderança, à frente de São Paulo e Fluminense. Eu não estou a pedir para nos darem uma semana de descanso. Eu estou a pedir para nos darem pelo menos 3 dias de descanso. Se queremos jogos com intensidade, se queremos jogos com qualidade, se queremos jogos com ritmo, nós temos que criar condições num país que é continental. Não estamos a jogar em Portugal, nem estamos a jogar em França, nem estamos a jogar em Espanha, nem estamos a jogar em Itália, estamos a jogar no Brasil. Nós agora viemos 3 horas para chegar aqui,
Amanhã saímos 6 horas para ir jogar ao Peru, à Colômbia, e depois 6 horas para cá, 2 dias depois ir jogar ao Corinthians. Mas o Corinthians também vai jogar pela Libertadores contra o Platense. Todo mundo tem seus compromissos, Abel. Agora não adianta reclamar, não é o caso. Só que falando em reclamação, o Rogério Ceni foi bem direto na coletiva, reclamou desse gol contra do Santiago Mingo, porque para ele aconteceu uma falta do Gustavo Gomes no David Duarte. Eu quero saber se vocês marcariam falta ou validariam o gol. Começo com você, Cicinho. Olha, Renata, assim, a imagem não é 100%, né? A gente vê a maneira na qual o jogador do Bahia cai, é assim, não é uma maneira que o cara se jogou. Então precisaria avaliar mais a fundo. Mas assim, é complicado, não dá para analisar assim, mas pela maneira que o jogador caiu, a pressão que ele caiu, eu daria falta. Que isso, Cicinho? Ronaldão, a sua opinião? A linha de raciocínio do Cicinho e a visão que nós temos aqui é essa, porque o cara ele não se joga, ele cai. Então quando o cara cai, é falta. Vou dar o box para todo mundo. Dentro da área ainda. Então quando o cara... porque muitos poderiam reclamar, mas ele não caiu para frente, ele não caiu para trás. Aí ele caiu, ele não se jogou aí, ó. Ele foi tirado da jogada aí. Para mim também, falta aí. Meu, vocês estão errando prova de consulta. Não, a questão é a seguinte, a gente sabe... Peraí, nós sabemos quando o jogador se joga, a maneira que ele cai, mas olha só, e a outra... Por que o jogador do Bahia caiu? Porque empurraram ele. Porque o Michel Araújo empurra o Gustavo Gomes, e o Gustavo Gomes então teve empurrão, encosta então. assim. O Vietudão, esse é o Vietudão. Não, olha lá pra você ver, assim, olha, não fica clubismo não. Agora, uma coisa eu vou falar, eu considero o Gustavo Gomes não só um dos melhores zagueiros do Brasil, talvez o melhor zagueiro do Brasil, mas da América do Sul ele tá ali brigando com pouca gente, né? Porque ele tá num patamar diferenciado. Mas como os árbitros respeitam o Gustavo Gomes? Quando ele tá num lance, dificilmente marcam contra ele. Ele é um cara... E até porque na área acontece esse tipo de agarra-agarra, empurra-empurra. E eu achei até na hora, olhando, que o David Duarte ele tinha feito até um pouco de teatro. Mas honestamente, gente, não sei, eu acho que eu não marcaria essa falta. Não, e teve um pênalti ali também, em cima do Murilo, segurando ali, olha lá. Presta atenção, Ronaldo. Ó, olha lá, era pra valer 2 gols, então. Segurando ele, então tinha que marcar pênalti. Ele não tá participando do jogo, ignorante. Mas o jogo tava com uma cara de 1-1, que passou terminaria dessa maneira. Eu até acertaria o placar. Mas aí veio esse gol e acabou definindo 3 pontos importantíssimos. O Bahia é uma equipe que tá brigando lá nas cabeças, que tem só o Campeonato Brasileiro, não pôde disputar a Libertadores nem a Sul-Americana, não é? E aí eu pergunto, Ronaldo, qual é o tamanho dessa vitória do Palmeiras? Ela foi no apito de novo, né? Porque era para ser 1-1. A gente tá fazendo aqui um levantamento e mostrar que realmente o Bahia jogou de igual para igual. O Bahia teve muita força também, respondeu quando foi contra-atacado. O Palmeiras é uma equipe a ser batida, mas no apito também é muito forte. Isso é mal de goleiro, será? Ficar reclamando da arbitragem. Forte, Rogério Ceni, Rogério Ceni, para ganhar do Palmeiras tem que ser sempre arbitragem, né? O Bahia que agora contratou o Léo Vieira, que estava jogando, não é? Novo goleiro. Mas o Palmeiras é um time que ele normalmente é muito forte dentro e fora de casa. E não é à toa que começou a milhão essa campanha do Campeonato Brasileiro. Abriu um pouquinho mais de distância para o segundo colocado São Paulo. Edu, o início é muito promissor da equipe do Abel Ferreira. Muito, Renata, muito. E ele sabe da importância nesse início de campeonato, você acaba somando ponto e de repente tendo uma gordura para queimar, de repente você perder um jogo ou outro. Agora, a gente sabe da consistência da equipe do Palmeiras, a gente sabe que os jogadores que entram em campo, eles têm que fazer as coisas que é determinado pelo Abel. Então, todo mundo volta atrás da linha da bola, todo mundo sabe o que tem que fazer. O Abel gosta de jogar, muitas vezes, a questão de homem a homem, marcação individual. Então, esses jogadores têm que estar bem fisicamente. E uma coisa que o Abel falou, e é verdade, Renato, o Bahia jogou na quarta-feira em Salvador e o Palmeiras jogou na quinta-feira aqui em São Paulo. Então, eles tiveram um dia de descanso a mais. Né? Fora a viagem que tinha que ir lá. Mas mesmo assim, o Palmeiras jogou de igual para igual e ganhou merecidamente. Jogo aberto. É isso aí, Abel. Olha, parabéns. São 30 pontos disputados até agora e o Palmeiras faturou 25. E agora joga na quarta-feira para jogar no domingo. Tem um dia de qual descanso. é o próximo jogo do Brasileirão, Rona? Então, aí o Corinthians joga na quinta-feira e enquanto o Corinthians está jogando, o Palmeiras está descansando.
Hoje, mas a Colômbia não é mais longe que a Argentina? Eu não sei a distância aí, né? Mas a verdade é que um time joga na quarta e o outro joga na quinta. Domingo nós vamos colocar eles no zona de rebaixamento. O outro está jogando. E aqui ninguém vai descansar, mais gols do campeonato. Palmeiras, Danilo Lavieri, 2-1 sobre o Bahia, gol na última bola, reclamações de arbitragem, que foi se teria sido falta ou não teria sido falta. Fato é que o Palmeiras enfrentou já 3 times que disputam, em tese disputam com ele o título, lá, o primeiro, a ponta de cima da tabela. Ganhou de 2 fora de casa, do Fluminense, do São Paulo e do Bahia, e ganhou do Fluminense em casa. E tem 5 pontos de vantagem sobre todo mundo, com 10 rodadas, onde as coisas começam a separar homens e meninos. Isso que você falou das vitórias do Palmeiras foi justamente uma das grandes críticas ao Palmeiras do ano passado, né? Quando o Palmeiras não ganhava dos times da parte de cima da tabela, neste ano o Palmeiras faz o oposto. 100% contra os 3 times que estão com ele ali no G4, no momento, né? Que é o Fluminense, o São Paulo e o Bahia. Mais do que isso, ontem o Palmeiras ganhou de um time que não perdia em casa desde novembro e que o próprio Palmeiras, mesmo nesse momento vencedor no Campeonato Brasileiro, tem dificuldades de jogar na Bahia. Essa foi a segunda vitória nos últimos 6, 7 jogos jogando lá contra o Bahia em Salvador. Foi uma partida em que, assim, eu achei uma partida bem estratégica do ponto de vista tático, até quando você via mudanças, você via o que o Bahia no começo do jogo estava matando todas as vezes que o Palmeiras tentava sair em contra-ataque, com falta ou com uma boa marcação na hora certa. Depois o Palmeiras achou o gol num momento em que o Palmeiras trocou 16, 17 passes até o Andrés achar a virada no Arias, o Arias tocar, e é um golaço do Palmeiras com o calcanhar do Flaco. E você via ali um time consciente buscando um espaço num jogo em que o Bahia estava fazendo um jogo muito bom, um jogo bastante intenso e um jogo bem parelho com o Palmeiras, como disse o Arnaldo, muitas vezes melhor do que o Palmeiras em boa parte do jogo. Só que é aquela história que a gente vê muitas vezes o Palmeiras, né? O time tem a bola e tal, mas o Carlos Miguel não estava exatamente sendo exigido nesse primeiro tempo, especialmente. O Palmeiras vai com 1-0 pro vestiário, volta, e aí o Bahia encaixota o Palmeiras. O Everton Ribeiro começou a fazer o que quis no jogo, estava jogando muito bem o Everton Ribeiro. O Carlos Miguel faz uma defesa de peito muito difícil, cara a cara ali, quase que só tampando espaço. O Giai tira a bola em cima da linha do Everton Ribeiro. Essas foram as 2 grandes chances do Bahia, sem contar o próprio gol de empate. E aí, 2 coisas que casaram para o Palmeiras melhorar no jogo. Ao mesmo tempo que o Palmeiras mudou seu esquema, saíram Flaco e Arias e o Evangelista entrou, então o Palmeiras passou a ter o meio de campo com Marlon Andréas e Evangelista. O Palmeiras ficou muito mais seguro nesse setor. O Bahia também perdeu o Everton Ribeiro. Então casou as 2 coisas ao mesmo tempo e o Palmeiras se acalmou em campo com 1-1. O Bahia ainda tinha mais a bola, mas também não estava conseguindo ameaçar de verdade. Parecia que aquele 1-1 estava bom para o Palmeiras e que o Bahia ia pressionar, o Palmeiras ia tentar achar um gol ali num contra-ataque com o Luigi, com o Sousa, que tinham acabado de entrar, e eram jogadores que iam ficar ali esperando justamente essa bola. Só que aí teve o gol do gol contra do Bahia, e o Palmeiras venceu um jogo que, para mim, se você for olhar o desempenho, acho que o empate era mais justo do que a vitória do Palmeiras, mas num campeonato de pontos corridos, a gente já sabe, já viu histórias assim. O Palmeiras, ele se coloca como candidato justamente por vencer partidas quando ninguém mais acredita que vai vencer. O Palmeiras fez isso ontem, é uma vitória de alguém que quer entrar na rota para ser campeão, é uma vitória de um jogo grande, que era uma das chagas do Palmeiras do ano passado. Então, e o Palmeiras rodando o elenco já, como eu disse, tirou o Arias e o Flaco aos 15, já porque na quarta-feira tem Palmeiras e Júnior Barranquilla na estreia da Libertadores na Colômbia. O Palmeiras nem volta para São Paulo, vai dormir em Salvador, deve estar acordando agora, assistindo a gente no pós tomando café lá, e vai viajar para a Colômbia em seguida. Então uma vitória gigantesca do Palmeiras. E para falar das questões da arbitragem, eu não achei rigorosamente nada do Gomes no lance. O Gomes estava sendo sanduichado com o Michel atrás e com o David na frente. O Gomes nem faz força, ele estava com o braço dobrado, e é quase que um braço de proteção, porque ele estava sendo empurrado por trás e estava um cara na frente dele. Atrás, o Murilo estava sendo agarrado pelo Jean Lucas. Então, no final, se você frisar a imagem, tem mais pênalti do Murilo do que falta do Gustavo Gomes. Para mim,
o gol completamente legal, e eu nem vejo margem para comparação com o lance do Fluminense, que muita gente ontem comparou. Eu acho que no caso do Castilho do Fluminense, o Castilho faz força, estica o braço, empurra pelo peito o jogador do Curitiba. Ontem o Gomes estava sendo sanduichado, eu não vejo nem comparação nesses lances. Acho que para mim a arbitragem, ela deixou o jogo correr, foi ok. Achei o cartão amarelo do Arias um pouco exagerado, mas tudo bem também, nada fora da curva. Para mim não tem muito o que falar na questão da arbitragem para essa vitória do Palmeiras não, Tironi. Vamos falar sim sobre quem achou, quem não achou pênalti. Para mim também não foi, mas... Falta, né? Falta. Pênalti não, falta. Falta. Mas aí, Arnaldo, 10 rodadas, 5 pontos de vantagem, ganhou já de 3 grandões que estão disputando com ele, contrastando com as últimas temporadas. Palmeiras on fire. Sem dúvida. E acho que não ganhou até agora dos algozes do ano passado, né? Corinthians, que é o final de semana, e Flamengo, que talvez seja o principal perseguidor. O nível de acabamento do Palmeiras melhorou muito, né? As contratações do Marlon Freitas e do Arias deram ainda mais qualidade ao time. E o Palmeiras voltou a cuidar bem dos seus detalhes, a bola parada. Então, acho que explica um pouco esse desempenho impressionante nesse início de campeonato. E é aquilo, se fosse outro time com essa margem, 5 pontos de diferença, você fala, daqui a pouco vai ter uma queda. Você não espera quedas vertiginosas do Palmeiras. Então, para tirar do Palmeiras... Ano passado teve. Teve. Teve com um outro adversário galopando, né? Com outro adversário do mesmo nível, né? Pode acontecer de novo, pode. Né? Acho que o Palmeiras tem, até a parada da Copa, sempre achei, o Palmeiras tem uma possibilidade grande de aumento de vantagem, até porque as Copas dele até a parada do Mundial são fáceis. O Palmeiras tem um grupo muito fácil na Libertadores e ele não tem a eliminatória da Copa do Brasil. Ele joga contra o pior time da Copa do Brasil, um campo neutro. Então o Palmeiras não vai ter... Então dessas 16 partidas, 8 do Palmeiras, metade é baba. Então ele pode chegar no Brasileiro. Ele já jogou com um monte de gente na parte de cima. Ninguém tem esse calendário dos que estão jogando a Libertadores. O Bahia não tem, né? O Bahia não tem a competição sul-americana. E acho que o Bahia, para falar de quem perdeu, parece que o Bahia não vai nunca mais aparecer no front. Perdeu com confronto direto em casa. Mas eu acho que o Bahia, pela atitude, pode ser as coisas. O Bahia está incomodando o Palmeiras, de alguma forma. Até institucionalmente. Ano passado ganhou Rogério contra Abel. O Rogério é o mais longevo depois do Abel. O Abel fica dando resposta pro Rogério, o Rogério alfinetando o Palmeiras, o Palmeiras na rede social falando da ligação direta. É um sinal de grandeza do Bahia. É isso que eu estava esperando. Eu acho que o Bahia tem que incomodar, tem que espervinhar até o final mesmo. O Palmeiras só existe contra todo mundo. O Bahia tem que fazer. O Bahia tem que fazer, o Bahia está disputando o título do campeonato, a ponta do campeonato. Né? Então tudo que o Palmeiras constrói, o Bahia tem que construir. Fora de campo também. Né? Então eu acho que essa diferença, o Bahia não vai ter mais a oportunidade de receber o Palmeiras. Mas já ganhou do Palmeiras aqui o ano passado. Se o Bahia fizer um campeonato neste ritmo, ele pode ainda ameaçar o título do Palmeiras e ele tem um calendário diferente dos demais. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos a imprensa aí elogiando bastante esse Palmeiras, né? Que venceu um adversário muito forte, que é o Bahia, né? A gente sabe que o time do Bahia é um time muito forte, jogando em seu território, em sua casa, né? Então, não pode vacilar. E foi isso que aconteceu. O Palmeiras não vacilou, venceu o seu jogo fora de casa. Até o momento ali tava um empate ali, né? Que não era um mau resultado, né? Naquele momento, né? Porque tava sendo pressionado. Mas, com o lance ali, né? Genial ali de Andrés Pereira, que é o maior assistente aí do Campeonato Brasileiro. Fez um bom lançamento que acabou fazendo um gol contra, né? Então, dessa forma, o Palmeiras acabou aí vencendo esse jogo, conquistando os 3 pontos e disparando, né, com 25 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas é isso, qual a sua opinião? Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.